Sejam bem-vindos a mais um curso da DevMedia. Meu nome é Eduardo Espínola e neste curso vamos conhecer um recurso fundamental do Java, mais precisamente da JPA, para o acesso a dados armazenados em bancos de dados relacionais, a linguagem JPQL. Até aqui, você já deve ter visto em outros cursos, nos quais utilizamos JPA e Hibernate, que para recuperar os dados de uma ou mais tabelas, sempre programamos um código semelhante a uma consulta escrita com a linguagem SQL padrão dos bancos de dados, não é mesmo? Nesses cenários, o processo consistia basicamente em criar uma string com o comando select e mais alguma coisa, e então executar essa consulta para poder acessar os dados de uma tabela. Pois bem, em todas essas vezes não estávamos escrevendo um código SQL, isto é, um código nativo para o banco de dados, apesar de isso também ser possível. Mas sim, estávamos escrevendo um código JPQL. O que afinal é a JPQL? Explicando de forma simples, a JPQL, ou Java Persistence Query Language, é a linguagem de consulta padrão definida pela API JPA para que possamos recuperar os dados do banco sem que precisemos colocar de lado as vantagens da orientação a objetos. Isto é, com a JPQL, podemos escrever consultas a serem executadas no banco de dados de forma relacional, mas pensando de forma orientada a objetos. Assim, não perdemos as vantagens que o mapeamento objeto-relacional traz para o nosso código. Por exemplo, ao escrever uma consulta, não precisamos nos preocupar com detalhes da implementação da linguagem SQL que o banco de dados da marca X implementa, ou seja, não é necessário conhecer detalhes das linguagens de consulta de cada SGBD. É necessário, apenas, conhecer a JPQL e escrever consultas respeitando os padrões dessa linguagem. No momento da execução, antes de ser enviada ao banco de dados, a consulta é processada e convertida pelo framework ORM para a versão da linguagem SQL mais específica, conforme o banco de dados utilizado pela aplicação. Agora que sabemos o que é a JPQL e para que ela serve, é importante aprender também a utilizar os seus recursos para que possamos escrever consultas para recuperar os dados que desejamos do banco. Neste curso de introdução, aprenderemos a criar uma consulta para recuperar todos os dados de uma tabela, escrever consultas com filtros, passar parâmetros para essas consultas, utilizar dados de diferentes tabelas em uma consulta sem utilizar o join e identificar quando e como utilizar o join. Para que possamos conhecer esses recursos da JPQL, vamos utilizar um banco de dados simples que armazena informações sobre séries de TV e que foi modelado da seguinte forma. Como vocês podem notar, temos 3 tabelas: séries, temporadas e episódios, sendo que uma série pode ter uma ou mais temporadas e uma temporada pode ter um ou mais episódios. Sobre as séries, podemos armazenar o nome, o ano de criação e a descrição. Sobre as temporadas, o número e também uma descrição. E sobre os episódios, podemos armazenar o título, o número e uma descrição. Com relação às ferramentas e tecnologias necessárias para que você possa acompanhar esse curso, vamos utilizar o Hibernate e sua implementação da API JPA, o SGBD MySQL e, como ambiente de desenvolvimento, o IDE IntelliJ IDEA. Como não é objetivo deste curso ensinar como fazer o mapeamento objeto-relacional ou mesmo criar o banco de dados, para que você possa acompanhar o que será apresentado, disponibilizamos para download o projeto inicial já com as classes mapeadas e com tudo o que precisamos para criar e alimentar o banco de dados com algumas informações. Assim, antes de executar qualquer consulta, execute o código dessa classe, de nome auxiliar. Ao fazer isso, o banco de dados será criado e alguns dados serão inseridos. Você só precisa ter o MySQL instalado e não esquecer de atualizar
a URL de conexão, o usuário e a senha no arquivo persistence.xml. Caso você ainda não tenha tido o primeiro contato com a JPA e o Hibernate, recomendo que assista ao curso O que é Hibernate. Deixarei o link para o mesmo na descrição desta aula. E então, preparado para aprender sobre a JPQL? Te aguardo na próxima aula.